Uma casa de amor. Bom dia aos companheiros aqui presentes, bom dia aos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de hoje, sábado, às 10 horas. Teremos outra hoje às 5 da tarde. Agora de manhã, os assistidos lá em cima, com suas famílias, estão comemorando o Dia das Mães, terão um almoço fraterno e que nós desejamos também a todos que nos assistem e que nos ouvem, que tenhamos amanhã um domingo de muita paz, de muita harmonia, um domingo muito feliz em família, que é o que nós precisamos preservar sempre, né? A união, a paz, a solidariedade dentro da família. E hoje nós temos o trabalho da obra social, na parte da manhã, a nossa obra social Antônio de Aquino, para o qual sempre pedimos quem puder colaborar. O almoço de hoje foi todo organizado pela casa e trazido, feito através das ofertas que cada um de nós, trabalhador da casa, pessoas que comparecem à casa, nós ofertamos esse almoço, um almoço um pouquinho mais caprichado pelo dia festivo, né? Mas sempre que podemos colaborar com a casa está sempre precisando muito. Precisamos muito, tanto de mantimentos, que também oferecemos cesta básica, além do café da manhã e do almoço oferecemos cesta básica, como precisamos de roupas, de calçados, de cobertas, né, de lençol. Agora, quando o tempo esfriar, vamos precisar de cobertor. Precisamos de muita coisa, sempre de muita coisa. A Casa Espírita está sempre pedindo, e não tem outro jeito. E precisamos de material de limpeza. A nossa casa está muito grande, muito bonita. Todos que vêm aqui à nossa casa elogiam que ela está muito bonita, mas para manter essa beleza, essa limpeza, precisa de material. E precisamos também de mão de obra. Precisamos que pessoas que se ofereçam tanto para o trabalho da mão de obra física, como também para o trabalho da evangelização. Precisamos de trabalhadores na casa, né? Porque nossa clientela está crescendo cada vez mais. Temos muitas crianças, muitos jovens. Então, quem gostar desse tipo de trabalho, é só conversar com o Milton, que é o nosso presidente, e se oferecer para trabalhar. Temos reunião pública também na quarta-feira às 10 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Quarta-feira temos o trabalho da cura, do atendimento espiritual, cada um com as suas necessidades. Quem achar que precisa de atendimento, pode, quando acabar essa reunião, permanecer no salão, que o médico da casa virá conversar, para ver da necessidade e da cura. Se houver realmente a necessidade, ele vai receber um cartão com os seus dados para apresentar no dia do passe da cura. E aí vai escolher o melhor horário para fazer o tratamento espiritual, se na reunião das 10, das 3 ou das 7 da noite. Quem precisar do trabalho de cura, sabe que tem que chegar no mínimo meia hora antes da reunião. A reunião das 10 horas, a pessoa deve chegar 9h20, 9h30. É sempre bom, até para nós aqui, né, no salão, para a nossa reunião pública, como é importante a gente chegar cedo, para a gente ir se harmonizando com o ambiente da casa. A gente sabe que a nossa casa é muito bem assistida pelos espíritos amigos que aqui trabalham. Então, eles já estão aqui, trabalhando por nós, nos intuindo, nos acalmando, serenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, que a gente aproveite esse momento, né? É um momento muito nosso. Às vezes a gente sai daqui, quando acaba a reunião pública, tem um monte de coisa para fazer, para resolver, e a gente tem o resto do dia agitado. E esse momento aqui não é um momento de paz, de tranquilidade, e que a gente tem que aproveitar para a gente se acalmar dos nossos pensamentos, organizar os nossos pensamentos, certo? Então vamos aproveitar bem esse momento aqui, que é um momento só nosso.
hoje, para a leitura de abertura, nós ainda estamos estudando o Evangelho. Eu queria dar um aviso a vocês. A casa vai ter um novo horário de curso de Livro dos Espíritos, que muita gente não pode vir durante a semana e outros horários. Então, a partir de sábado que vem, dia 18, vai ter um novo horário de curso do Livro dos Espíritos. Vai ser de 7h30 às 8h30 da manhã. Então, quem não puder em outros horários, mas se puder nesse horário de sábado de manhã, venha, porque a gente precisa estudar, principalmente Livro dos Espíritos e Evangelho. Esses são os livros básicos. Precisamos estudar todas as obras de Kardec, não temos dúvida disso. Mas o espírita, o trabalhador, ele tem que ler com profundidade, estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Então a gente faz o curso, porque no curso a gente tem a oportunidade de tirar dúvida, certo? Aqui na palestra a gente não pode, né? O nosso companheiro Raimundo vai falar, mas a gente não pode perguntar nada para ele durante a palestra. Mas durante o curso é o momento da gente levantar a mão e dizer, olha, eu tenho dúvida, não estou entendendo. Não sei porque Kardec falou isso. Então vamos aproveitar o curso para a gente estudar. Então, novo horário, aos sábados de 7h30 às 8h30 da manhã. Evangelho, para iniciarmos o nosso estudo, estamos estudando o capítulo 23, Estranha Moral. Esse capítulo é interessante, Kardec colocou aqui as passagens da Bíblia que quem não estuda profundamente não entende, porque é difícil. Por isso Kardec colocou esses assuntos todos num capítulo só. E hoje, Kardec nos diz assim no item 16. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão. Seu pensamento era esse. Não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me. Os irmãos separados por sua crença lançarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Mais adiante ele diz assim, a paz irá suceder a guerra, a fraternidade universal irá suceder o ódio, a luz da fé esclarecida vai suceder as trevas do fanatismo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade. E é isso que ele quer dizer. Ele nos considera que o campo está arado, está preparado. E essa é uma obrigação nossa, de espíritas. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho, do Livro dos Espíritos, porque precisamos muito, Senhor. Precisamos muito da Tua orientação, da orientação dos bons espíritos, para reorganizarmos a nossa vida, fazermos escolhas mais acertadas no nosso dia a dia. Então nós te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, que permita que os espíritos amigos que estão sempre aqui, nos amparando, nos encorajando, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, toda a coluna de espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, que eles possam vir ao nosso encontro para nos harmonizar, para nos sentirmos sempre amparados e abraçados, Senhor, pelos Teus braços valorosos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe os companheiros que vão nos dirigir a palavra no dia de hoje, para que possamos tirar muito proveito do estudo desta manhã. Então, em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos, e em nome de Deus, nosso Pai, que vamos iniciar a nossa reunião desta manhã. Graças a Deus. O nosso companheiro Raimundo vai nos falar do Livro dos Espíritos,
durante o passe, a Rosana vai nos falar desse tema do Evangelho. O Livro dos Espíritos hoje vai nos falar de parentesco e filiação. Eu vou ler uma questão e o nosso companheiro, então, vai falar sobre as outras. Questão 203. Kardec perguntou assim aos espíritos: os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? E os espíritos responderam: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, enquanto nossa irmã vai ajustando aí, continua? Então, gente, muito bom dia. Embora nós sejamos redundantes, é sempre uma grande honra podermos falar de Jesus, mas da forma rediviva, porque todos nós temos consciência que, como Jesus falou ali, né, e a gente vai ver aqui também, foi necessário muitos séculos para que nós aceitássemos Jesus. Por isso que ele só veio há 2000 anos. E de Jesus até o Espiritismo foram 18 séculos. E eu, pelo menos, só aceitei há cerca de 20 e poucos anos. Então, esse amadurecimento do senso moral é que nos leva à possibilidade de nos vermos como espíritos, estando ainda encarnado na Terra. E não tem outra forma de entender Jesus, e muito menos a doutrina espírita, que é a ferramenta que ele mandou para que nós pudéssemos entendê-lo, entender o seu Evangelho, né? Então, essa é uma questão de fundo. Embora seja uma grande honra, nós também sabemos que é uma grande responsabilidade, porque somos pequeninos ainda, pequenos aprendizes, pequenos estudantes, e Jesus sempre mandou para a Terra, antes dele, durante o período que ele esteve aqui, ainda hoje manda para a Terra, almas de alto valor moral para nos ensinar. São grandes educadores, né, que vêm há séculos nos ajudando. Lembramos que junto com ele trouxe 12, né, apóstolos, né, e esses 12, exceto um, né, que teve uma defecção no processo lá, todos eles ficaram com Jesus até o final e a maioria deles foram executados em nome de Jesus, né? Então eram almas de altíssimo valor, ético, moral, dignidade, desenvolvimento do senso moral, que nós ainda não chegamos lá, né? Só para a gente aquilatar essa questão aí, porque é muito comum, né, por exemplo, nos grupos de estudo, por exemplo, se a gente perguntar se nós hoje estaríamos em condições de estarmos entendendo Jesus lá há 2000 anos, tem muito cara de pau que diz sim, agora sim. Não, não está não. Você quer ver? O Divaldo Pereira Franco, né, o querido Divaldo, ele conta uma história que eu adoro, né? Ele diz que nunca tinha visto Joana dar uma gargalhada. Sorri sempre, mas nunca tinha visto ela dar uma gargalhada. Um dia ela chega, enquanto ele todo triste, na linguagem baiana dele, todo macamuzo, ela pergunta: meu filho, o que há com você? Ele falou assim: ah, irmã, eu estou tão triste, eu queria dar a minha vida por Jesus. Ela, quá, quá, quá. Por que a senhora está rindo? Você ainda não tem condições, Divaldo. Aqueles cristãos que iam cantando para ser comido por leões, que foram passados a fio de espada, esmagados por pata de cavalo, queimado vivo, crucificado, são muito acima de você. Aí eu fico pensando, percebe? Então euzinho aqui, onde é que eu estou? Estou ainda bem longe daqueles cristãos da outrora. Então essa é a nossa grande responsabilidade. O nosso Senhor, quando veio à Terra, ele veio dentro do planejamento que ele tem para o planeta até ele chegar a planeta de habitante dos espíritos puros, tá? Então, ele veio exatamente na época que ele podia vir. O Consolador chegou exatamente na época que tinha que vir. Ocorre que todas as épocas, ele manda os homens, quer dizer, os espíritos que vêm reencarnar como homens e mulheres, dentro desse contexto, dentro do contexto atual. Então, nós estamos dentro do contexto. E não vão descer mais João, Felipe, Tiago, não.
agora somos nós. Eles fizeram o trabalho deles, prepararam um grupo que foi preparando outros até chegar até nós. Agora é a nossa tarefa. Por isso que a nossa Gracilde mostrou para vocês aí, o quanto é imprescindível você que fez a sua opção por espírita, cristão, estudar. É muito comum, mas eu tenho que estudar. Não, não. Você tem o livre-arbítrio, você não tem que fazer nada. Agora, se você não estudar, você vai perder a oportunidade dessa encarnação que você recebeu como espírita, de se esclarecer e dar um passo longo na direção da angelitude, que vai continuar distante ainda, mas quanto mais nos prepararmos e vivenciarmos o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, nós acrescentamos celeridade nesse processo. Tá? Então vamos lá. O nosso tema, então, como a Gracilde não falou, é parentesco e filiação. Isso faz uma confusão danada, porque é muito comum quem não estuda achar que o filho descende do pai ou defende da mãe. Como corpo, sim, mas como espírito, não. Né? Então vamos lá. As nossas questões estão no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, né? Que é da pluralidade das existências, as questões 203 e 206. A Gracilde leu a 203. É bom a gente prestar atenção nisso. Né? Nós vamos encontrar no Evangelho que a palavra reencarnação é uma nova palavra no dicionário divino. Estão lembrados? Então, gente, a reencarnação, com esses recursos de entendimento, só foi possível do Consolador de Jesus, prometido por Jesus para cá. Até então, ela foi tratada das diversas formas, embora ela esteja registrada nos livros sagrados de todas as religiões. Né? A mais antiga citação é de Krishna, no livro Bhagavad Gita, que foi 5.300 anos de hoje, 3.300 anos antes de Cristo, ele já tratava da reencarnação. E é claro que nós que estávamos lá na Índia naquele tempo, né, não entendemos, tanto que ainda hoje não entenderam lá. Eles confundem reencarnação com metempsicose, ou seja, o espírito, o nosso espírito pode reencarnar como animal e vice-versa. Quando a gente vai estudar a doutrina, a gente vai ver que dentro do que é o animal até um ser igual a nós tem uma distância muito grande, muito grande. Então, essa é uma das razões porque o estudo criterioso do Livro dos Espíritos e dos 4 livros de aprofundamento, que são 4 partes, cada uma tem um livro de aprofundamento, é imprescindível. É tudo? Não, é o básico. Agora nós temos uma obra subsidiária imensa, a obra do André Luiz, então, tem um livro Evolução em 2 Mundos que mostra com clareza, e não é fácil, todo mundo sabe disso, a questão desse tempo, desse período, né, de quando nós começamos a pensar até chegarmos aqui. E dá para a gente pensar como é que vai ser daqui até a Anjo. Né? Então vamos lá. Como sempre, né, uma casa dessa que se baseia no binômio Jesus e Kardec, os seus estudos são todos lastreados no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Não tem como ser diferente, senão não seria um centro espírita. Né? E não seria altivo. Quem conheceu altivo sabe o quanto amigo de Jesus ele é, ele e o grupo dele. Né? Mas Jesus falou mais de uma vez sobre a reencarnação. Nós extraímos só um trechinho do Evangelho para chegarmos às nossas questões e outros trechos aqui também para abrir o nosso entendimento. Um doutor da lei chamado Nicodemos, né, se converteu ao cristianismo, mas na verdade ele não teve coragem, né, de mostrar logo, porque para ser cristão naquele tempo não era fácil. Tá? Ele normalmente era preso, perdia os bens, a família e na maioria das vezes executado. Por isso que nós ainda não somos aqueles cristãos, que eles iam cantando. Tá? A fé era tal que eles tinham tanta certeza da tal salvação que eles iam cantando, tá? Para o suplício. Né? Esse Nicodemos, ele foi, não está assim no Evangelho não, porque isso está na obra subsidiária. Ele foi estar com Jesus, mas ele foi à noite e entrou pelos fundos, que ele não queria ser visto pela a galera, né, que ele estava visitando Jesus, porque isso era muito arriscado. E se não bastasse, ele era um doutor da lei. Tá? Ele era um homem do Sinédrio, ele era uma autoridade, tá? Do rabinato. Então ele chegou, quando vai falar com Jesus, sobre essas questões transcendentais, né? Jesus fala para ele: Nicodemos, para chegar ao reino de Deus é necessário nascer de novo. Ele levou um susto. Mas, senhor, como é que pode eu nascer de novo? Eu já sou velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus, não, Nicodemo, não estou falando disso. Aí ele dá uma explicação para ele, né, muito clara para nós hoje, mas para a época ainda era difícil. Né,
que o espírito nasce do espírito e a carne da carne. E continua dando explicações. Hoje nós percebemos com mais facilidade. E Nicodemo continua sem entender. Tá? Aí ele fala assim, ó, se um homem nasce da água e do espírito, não pode, se o homem não nascer da água e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Né? E continua dando informação para ele. Né? E Jesus então percebe que Nicodemo não estava em condições, né? Aí Nicodemo continua e fala para ele assim, como pode fazer-se isso? Aí Jesus fala para ele, poxa Nicodemo, se você é mestre em Israel e ignora essas coisas, eu não vou nem tentar com essa galera aqui, ó. Esse grupo aqui, daqui a 2000 anos, eu vou colocar ele lá no Altivo, vou botar um monte de coordenadores de curso, um monte de livro na mão deles, para que eles possam perceber a vida no mundo espiritual. E quando você perceber que o espírito foi criado simples e ignorante e vai chegar a anjo, questão 115 do livro dos Espíritos, você vai ver que numa encarnação não dá nem para chegar perto. Se você for lá na questão 607, por exemplo, 607A, você vê que nós tivemos várias reencarnações que precedem a reencarnação humana. Depois que o Criador individualizou o princípio inteligente, que nós vamos entender muito bem lá no livro Evolução em Dois Mundos, mas tem no livro dos Espíritos também o suficiente. Tá? Nós fizemos várias reencarnações que precedem o que nós chamamos de humanidade. Questão 607A. Aproveite, tá? Aproveite o livro dos Espíritos, que tem tudo nele lá. Né? Então, e como a Gracide leu ali, a reencarnação não é nada novo, muito antiga, mas é difícil. Nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, observe bem, ó, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo é todo sobre reencarnação. Tem vários textos bíblicos ali, inclusive do Velho Testamento, que mostra que isso não é nada novo. Né? Mas você vai no livro dos Espíritos, você tem mais dois capítulos, é o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4 é onde estão as nossas questões. E o 5 é aquela questão imensa, a 222. Fantástica. O codificador esgota todas as possibilidades de quem não quer entender. Mas se ele continuar não querendo, é a questão do amadurecimento. Mas para nós que estamos querendo, tem tudo na questão 222. Mas como tem as outras precedentes, então são muitas questões. Né? Mas ele faz o seguinte comentário, o codificador, no capítulo 4, no item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, lembra que eles eram divididos em tribos? Os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Então as outras 11 tribos judaicas acreditavam na ressurreição. Tá? Acreditavam que um homem poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato se poderia dar-se. E foi exatamente a ignorância, né, a incapacidade de poder perceber as coisas do mundo dos espíritos, que eles não recebiam a informação suficiente, como nós recebemos no livro dos Espíritos. E nas obras subsidiárias hoje, em todas as obras da codificação e nas obras subsidiárias. Né? Então, escrever uma coisa, as pirâmides do Egito, por exemplo, que são as pirâmides, gente? Aquele é túmulo de bilionário, porque custava muito caro, uma fortuna, e levava cerca de 20 anos para ser construído. Então, o rei começava a construir aquilo logo cedo, porque senão não dava tempo, ele morria antes da... E se não bastasse, eles embalsamavam o corpo, porque eles acreditavam exatamente nisso aí, ó. Em vez de reencarnar, ressurgir no mesmo corpo. Mas é um absurdo biológico para nós hoje, né? Você já imaginou? Primeiro tinha que extrair as vísceras, depois enchia de betume, de petróleo, etc, etc, para mumificar. Como é que a alma vai voltar para um corpo desse? Biologicamente impossível. Né? E cientificamente a gente vê claramente. Mas em termos de inteligência do pai, também não seria, né, a coisa mais inteligente. Então, eles percebiam a reencarnação, mas com esses recursos aí. Assim como os indianos, que foram os primeiros, há 5.300 anos, a receber na Terra essas informações, eles não percebiam isso, não tinham padrão para isso. Né? Mas então... O Senhor, quando falou com Nicodemos, e muitas outras coisas que ele falou, ele sabia que nós não tínhamos condições. Então, o que ele faz? Você vai lá no Evangelho de João, lembre-se que no capítulo 14, onde está aqueles versículos que o codificador extraiu para construir o capítulo 6, o Consolador Prometido. Mas não é só no 14 não, está no 15, está no 16. No 16 ele tem um versículo que ele fala assim,
está se despedindo dos apóstolos, fala, gente, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas muita mesmo. Mas vocês não suportariam. Vocês não têm condições ainda. Tá? Ele está falando para os apóstolos que teriam sim, mas ele está falando para os apóstolos falando para nós. Nós não teríamos condições de entender a reencarnação naquele tempo. Aí ele fala assim, tá? Lá no 14. Ele promete o Consolador. E eu peguei só o capítulo 14, versículo 26, que está lá no nosso capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Percebe aí a função e a importância do Espiritismo? Tá? Ele só tem essas duas funções, mas ela se subdivide muito, né? Então, algumas traduções, em vez de fará recordar tudo que vos tenho dito, fala assim, vai ensinar aquilo que eu não posso. Aliás, é o contrário, né? Vos ensinará todas as coisas, tá? Assim, vai ensinar aquilo que eu não posso agora. Como ele falou lá em João 16. Eu não posso ensinar isso para vocês agora. Tá? Então não foi só a reencarnação, foi muita coisa em relação ao mundo dos espíritos. Né? Então qual é a função da nossa querida doutrina, do Consolador Prometido? Tudo aquilo que Jesus não pôde explicar. A reencarnação, como é que reencarna, como é que desencarna, como é que é a vida no mundo espiritual, como é que é a escolha de provas, como é que é isso, tudo, como é que é a comunicação com os espíritos, como é que é a mediunidade, etc, etc, etc. Não tinha como ele nos explicar isso. Tá? Então, por isso, ele prometeu o Consolador. E aí, preste atenção nessa questão do tempo de amadurecimento. No planejamento dele, aquela foi a época, né? 2000 anos, para descer à Terra. E o Consolador, no planejamento dele, 18 séculos depois. Só 18 séculos depois que o Consolador chegou, que é quando nós que habitávamos o planeta naquele momento, tínhamos condições de receber. Mas nós vamos pegar uma beiradinha lá no Leon Denis, que é o que trata dessa questão da antiguidade das religiões. Ele começa lá no Krishna e informa. O Krishna foi o primeiro pré-reformador cristão que chegou na Terra, há 5.300 anos. Então, o espírito mais elevado que Jesus mandou para a Terra em primeiro momento foi o Krishna, lá na Índia. Tá? E ele era quem? Ele era filho, descendente dos Vedas, que era um povo muito sábio, que sabia tudo de reencarnação, da vida no mundo espiritual, mas não tinha como explicar. Tá? E eles já habitavam aquela floresta de cedro, que tem um resquício dela ainda, que fica entre a Índia e o Nepal, há 50.000 anos. Há 50.000 anos a ideia amadurecendo naquele cantinho ali, para Krishna reencarnar entre eles e escrever o primeiro compêndio que trata da vida no mundo espiritual por determinação de Jesus. Leon Denis, né? Mas vamos lá, vou ler um trechinho aqui. É o livro Depois da Morte, né? É o item 1, As Religiões e a Doutrina Secreta. Porque mediunidade e aqueles espíritos mais adiantados que conheciam isso, não divulgava ao público. Eram reuniões secretas, mas era muito secreta mesmo. Quem já leu o livro Memória de um Suicida, vocês vão ver lá, daqueles 3 sábios que ensina os suicidas lá no final do livro, você vai ver que um deles fala que eles observavam o indivíduo durante 10 anos para que ele pudesse fazer parte das reuniões secretas. Hoje, se o médico chega na casa espírita, você pergunta, você precisa estudar pelo menos até o livro do médico, ele quer brigar. Pô, cara, no passado era 10 anos, hein? 10 anos sobre observação. Se você tivesse um errinho, era excluído. Então, por quê? Porque nós não sabíamos o que era isso. Hoje não. Hoje nós sabemos, e se você quer saber, é só vir para o estudo. Né? Então, entretanto, deve-se compreender que nem todos os homens se acham em vias de atingir esses píncaros intelectuais. Eis porque a tolerância e a benevolência são coisas que se impõem. Eis porque no acolhimento que nós damos a todos que chegam à casa espírita, nós precisamos desse conhecimento e desse entendimento, porque nós não podemos tratá-lo como ignorante, porque ignorante nós ainda somos sobre muita coisa, e sobre isso nós já vamos até outro dia. Nós precisamos tratá-lo como um dos nossos companheiros que chega para aprender. E é por isso que você vai encontrar denodados com paciência. Ele começa lá no mês de março, está começando um curso agora, mas em via de regra começa em março e acaba em novembro. Tá? Passa o ano todo discutindo questões por questões do Livro dos Espíritos, capítulo por capítulo do Evangelho, etc, etc, etc. Com esse objetivo.
tá? Porque sabemos que da mesma forma que foi conosco, muitos que estão chegando precisam desse adoçamento do Evangelho de Jesus para que possa se tornar palatável para quem ainda não tinha entendimento. E ele fala mais: a religião deve perder seu caráter dogmático e sacerdotal para tornar-se científica. A ciência libertar-se-á dos baixios materialistas para esclarecer com um raio divino. Surgirá uma doutrina idealista em suas tendências, positiva e experimental em seu método, apoiada sobre fatos inegáveis. E aqui está a religião. Tá? Denis, né, com a sua grande capacidade, o continuador do Kardec, é um deles, né? Será a ressurreição sob forma mais ampla e a todos acessível dessa doutrina que o passado conheceu, será o aparecimento da religião natural, renascerá simples, sem cultos e sem altares. Estamos nós aqui. Não precisamos mais de roupas especiais. Eu só estou aqui porque é normal você estar no púlpito até para facilitar vocês para participarem. Mas não tenho, tá? Não estou usando o microfone porque é tecnologia de hoje, tá? E nem tem os recursos de Jesus. Jesus não usava microfone, mas quem sintonizava ele podia ouvi-lo a quilômetros de distância. E estão lembrados que Bassanufo fazia isso lá em Sacramento? Então, isso são condições que nós ainda não temos. E a tecnologia ela deve ser aplicada assim hoje para que a gente possa ter ganho nesse nosso trabalho de divulgação do Evangelho. Então vejam bem, Denis sendo redundante com o que Jesus falou ali, que a Gracilde leu. Não é possível impingir a ninguém aquilo que ele não consegue ver. É necessário aguardar o amadurecimento do senso moral. E só o espiritismo das religiões cristãs tem essa percepção porque percebe e entende a reencarnação. Ainda no nosso capítulo 4 do Livro dos Espíritos, nós vamos ler umas questõezinhas para facilitar o nosso entendimento das 4 questões que é o nosso objetivo hoje, né? A questão 167, logo no início do capítulo, a primeira é 166, a 167 é assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? A resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? Gente, nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações. Quais de nós não vive em luta constante com as adversidades? Algumas delas, todas são matérias curriculares, mas algumas nós estamos pagando o passado, é expiação. Outras são só provas mesmo, né? Mas aonde estaria a justiça se a gente não tivesse a oportunidade de ressarcir o nosso passado? Nós estaríamos naquele céu, naquele inferno criado por alguém, que quando você cair, você não sai nunca mais. Coisa de louco, né? Então, são coisas muito claras que sem a reencarnação nós não teríamos oportunidade, né? A 168, é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Quando será isso, gente? Quando chegarmos à angelitude. Quando chegarmos aonde Jesus chegou, quando ele chegou à angelitude, né? Porque ele já está anjo há muito tempo, então ele já deve ter feito mais algumas séries, né? A 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Acabamos de dizer. Anjo. Espírito bem-aventurado. Espírito puro. Tá? Então, agora, nós estamos no capítulo 4, vamos dar uma passadinha no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, que eu falei para vocês, que é aquela questão enorme. Eu peguei 3 pedacinhos que é muito elucidativo sobre a questão da reencarnação. Inclusive ele usa uma palavra aqui, ancianidade. Eu adoro essa expressão. Como Kardec é capaz, né, de pegar palavras e colocar nos seus textos, que nos ajuda tanto, né? A 222, então, um trechinho dela. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-na da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos para demonstrar que dele se descobre sinais na antiguidade mais remota.
5.300 anos o Krishna trazia isso. Os egípcios se preparavam, morriam, os ricos, e eu acho que interessante ver o que é o valor moral, né? Só os ricos iam reencarnar, porque eles só embalsamavam e guardavam nas pirâmides os ricos e seus pertences, os pobres não, entendeu? E mais, então, ó, Pitágoras, ele conhecia bem isso, né? Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metapsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. Então, Pitágoras recolheu daqueles seguidores de Krishna. Né? Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se à inteligência de escola, se não contiver algo de sério. Assim, aí vem a palavra, assim, ó, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria a prova seu contrário. Então, ó, Pitágoras e tantos outros homens da antiguidade percebiam a reencarnação. E por que eles estudaram isso, se eram gênios? Porque, olha a ancianidade, há quantos séculos essa palavra vem batendo na cabeça de nós, os terráqueos? Mas só agora com o Consolador nós conseguimos, né? Agora então nós estamos em condições de entrarmos nas nossas questões, né? 203, a Gracilde já leu, mas eu vou ler também para a gente comentar. A pergunta então é: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? A resposta: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filho inteligente e vice-versa. Gente, qual de nós não conhece isso aí? O pai totalmente obtuso, com dificuldade para entender, às vezes uma pessoa indelicada, etc. Tem filhos totalmente educados, que se desenvolvem em estudo, em cultura, etc, etc. Então não tem nada a ver o espírito do filho com o espírito do pai, exceto o que está dentro da bondade de Deus, de nascermos juntos por nossa necessidade. Tá? Então, nós nascemos muitas vezes por afinidade de pendores. É muito raro você pegar uma família que o pai, a mãe, os filhos, todos são todas aquelas almas macias, sedosas e que convivem maravilhosamente, e são reencarnações de espíritos que são bem adiantados e que vem mais como modelo para a gente. Porque o normal é a gente encontrar sopa de tamanco, né? Paulada para todo lado, e aqueles que conseguem, que partiu do amor, conseguem superar, envelhecer e até morrer junto. Mas não são muitos não, hein? Ainda mais nos tempos atuais, o nego separa por muito menos que separava antes, né? Observe que coisa interessante, né? O que se chama de amor. Cara, se casam com um amor imenso, uma festa linda, lua de mel, não sei o que lá mais. Passa algum tempo, o nego entra na sopa de tamanco, se separam e quer dividir até o bife que tem na geladeira. Aí a mãe não quer deixar o pai ver o filho, não sei o que, mas que amor é esse? Percebe? Como nós casamos com o inimigo. Então, quando nós nos reconhecemos, surge isso. Para nós espírita, qual a importância? Cara, trabalhe a relação sem que ela caia nesse ponto. Porque mesmo para espírita, se cair nesse ponto, separa. Mesmo sabendo que você vai deixar o balaio e vai ter que voltar para buscar. Ou então vai ter que trabalhar para caramba em outra atividade para cobrir aquele gap que você deixou. Então, para nós espíritas, o que é imprescindível? O que é imprescindível, gente? Primeiro, botar Jesus em nossos corações, em nossas mentes. Por quê? Ele nos dá o roteiro. E para a doutrina espírita é porque ela nos explica aquilo que Jesus quis nos dizer. E aí nós vamos ver que precisamos melhorar a relação. Tá? Precisamos trabalhar a relação. Hoje, o jovem espírita, antes de se casar, ele sabe que ele precisa fazer uma prece seguinte: Senhor, eu quero casar com aquele ali ou com aquela ali. Acho que não é essa a melhor opção, não. É melhor você perguntar: Senhor, qual foi a que eu planejei para casar? Porque às vezes é aquela que não está tão claramente assim na sua cabeça, mas é aquela ou é aquele. Se você fez a prece, se você tem fé, não tenha dúvida, está lá no Livro dos Espíritos, está no Evangelho também. A única coisa que não fica sem resposta imediata de Deus é o seu pedido, a sua solicitação para cumprir o seu contrato de reencarnação.
Igual o filho, já viu isso? Ah, eu quero um filho lindo assim, cara. Sabe quantos você tem enfiado lá na conta para trás? Não é melhor você pedir o que está na fila, não. O primeiro da fila é esse, Senhor. E assume, receba e cuide. Porque é desse jeito a reencarnação. É para isso a reencarnação. Para que nós possamos, muitas coisas, né? Mas entre elas, resolver essa questão do desafeto e apertar os laços de afeto. Não, mas eu tenho uma relação muito boa conjugal, então aperta os laços. Porque ela ainda é pouco em relação ao que é uma Maria de Nazaré e um José o carpinteiro. Então precisamos resolver essas questões dos laços de afeto da forma como ele se nos apresentar. Tá? Isso é muito claro, né, na doutrina. Né? Essa então é a 203. A 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além daqui a existência atual nos criou, gente, qualquer um responde, né? Se nós tivemos reencarnações que precedeu a humana, passamos por Neandertal, 400 mil anos, chegamos a esse ponto aqui, quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, etc. nós tivemos, né? A resposta, não pode ser de outra maneira, meu filho. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parece estranho. E o contrário, né? Então, a gente às vezes não encontra pessoas, a gente não encontra irmãos que nasceu no ventre de outra mãe. Eu tenho alguns, tá? Pô, aquela pessoa que é irmão mesmo, ele está contigo em qualquer circunstância, em qualquer situação, te socorre a qualquer hora se você precisar, o afeto é sempre grande, aquele abraço é um abraço que, sei lá, é uma troca de energia que nos sustenta, né? Então, daí, muitas vezes, a simpatia que vem existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. O contrário também não acontece? A gente encontrar pessoas que... por exemplo, você nunca ouviu alguém falar de você coisa que você nunca fez e não faria nessa existência? O que deve ser isso? Ele está vendo meu espírito. Ele não está me vendo nessa encarnação. Eu já ouvi o cara dizer, não, eu jamais faria isso, cara. E não, muito antes de chegar no espiritismo, que a minha mãe me ensinou, não me permitiria ter esse tipo de ação, de pensamento, etc. Então, é exatamente isso aí. Almas que se conhecem há muito tempo. Quem gosta da Ivone do Amaral Pereira, existem 3 livros, na verdade já existe um 4, que conta a história da Ivone. Tá? Cavaleiro de Numieres, etc. Você vai ver que o grupo familiar da Ivone reencarnam junto desde 1230. E todos já ascenderam. Os únicos que não ascenderam é ela e aquele cara que ela já levou ao suicídio, etc. Mas na última reencarnação parece que eles resolveram essa questão. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, desde 1230 o grupo reencarna juntos. Tá? Sempre entre eles. E para nós não deve ser diferente. Né? Vamos então a 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se figura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. A resposta, ele ao contrário os estende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto o vosso vizinho ou o vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelo laço da consanguinidade. Pensaram nisso? Quando um mendigo bate na sua porta e pede alguma coisa, pode ter sido nosso irmão, marido, mulher, pai, etc. Aquele que nós levamos a quentinha na rua. Já pensaram nisso? Tá? Já pensaram que a gente fica preocupado só com essa questão do pai, da mãe, dos irmãos? E o meu chefe? Se eu sou chefe, e os meus subalternos? E o síndico de onde eu moro? E os meus vizinhos? E aqueles que eu estou ligado a eles que eu não tenho como desligar? Você tem como mandar o vizinho embora? Você pode mudar, mas nem sempre isso é possível. Entendeu? Mas quando já teve aquele vizinho que é prego na chuteira, então, quem te garante que não é o parceiro que você precisa se reconciliar com ele? Seja quem for, você tem que se reconciliar, mas esse está do teu lado porque você precisa. Lembre-se, nós nascemos onde tem o gênero de prova que precisamos passar. Tá? Então, meus amigos, essa questão, ela não nos separa a reencarnação, porque isso é simplesmente egoísmo de grupo.
Então eu não quero mais, eu quero meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, minhas tias, etc, etc. Não, gente. Quantos você teve até hoje? Quantos você ainda vai ter? No futuro, o que nós seremos? A nossa família será o quê? A família universal. Lembra-se que Jesus, quando ele foi questionar, sua família está aí, minha família? Minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Entendeu? Então, no nível deles, são aqueles que estão seguindo, mas todos são filhos de Deus, criados simples e ignorantes, e vão chegar a anjo igual a ele, né? Então, essa questão 205, ela mostra uma coisa muito interessante. É bom refletirmos sobre isso. Eu gosto de uma analogia que eu faço, que é o seguinte. Já viu que você tem alguns cantinhos na cidade que você gosta muito? Né? Eu tenho um cantinho lá no Arpoador, adoro aquele canto ali, aquele trechinho ali, até aquela pedra, aqueles prédios ali de 4, 5 andares. Ninguém duro mora ali, né? Porque mora ali tem um qualquer abundante. Mas quando eu era garoto, que eu ia mergulhava ali, contornava a pedra, agora nem pular, eu pulo mais, que eu não tenho mais disposição para isso. Eu admirava muito aquele lugar ali. Aí mais tarde eu fiquei imaginando o seguinte, sobre a reencarnação. Não é possível na nossa família alguém se desagarrar e ficar um tempo fora e a gente se adiantar economicamente, socialmente, e ele ficar atrasado? Imagine você estar lá naquela cobertura, você debruça na sacada, enquanto o pessoal está preparando na cozinha a sua refeição da noite. Normalmente a refeição não vai ser nada muito simplesinha, né? Camarão, lagosta, filé mignon, coisa desse tipo. Um vinho nobre. E você daqui a pouco vai degustar. E você olha lá embaixo e vê um mendigo com aquele saco todo sujo nas costas. Aí você olha e diz, caramba, é meu tio, o meu irmão, o meu parente. Você vai conseguir comer bem aquela comida? No mundo dos espíritos isso é muito mais sério. Porque por estarmos de prova, nós não vemos. Nós estamos em prova. Eu não posso ver o gabarito. Nós não vemos quem somos. Eu não sei a minha relação com a Gracilde, com a minha irmã aqui, com vocês. Não sei, não tenho a menor ideia. Mas é possível que, olha só, Bezerra fala o seguinte, o querido e amorável doutor Bezerra, nós que estamos consciencialmente ligados com essa empreitada aqui, somos nós mesmos que num passado distante deturpamos a interpretação do Evangelho para atender os nosso interesse e do nosso grupo. Quem garante que eu não conheço essa freira aí há alguns séculos? Por quê? Porque somos cristãos há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo nos conhecemos. Agora nós estamos tendo a oportunidade, por isso que eu falo da grande honra de poder participar dessa tarefa, de nos educarmos educando outros, de estudarmos e oferecendo a mesma para os outros. Nós agora estamos refazendo os nossos equívocos do passado. Ou você acha que você tem a facilidade enorme de ler, entender, de expressar, de falar por acaso? Tá? Nós já gastamos muito essa palavra fazendo outras coisas que não eram tão profícuo, né? Hoje não. Nós estamos com essa condição de repararmos aquilo que nós deixamos torto pelo caminho afora, né? Então, é muito bom a gente ter cuidado com isso, né? Mas aquele pobre, aquele esse, aquele esse, aquele, pode ser da minha família, tá? Então, é bom a gente pensar nisso. Mas se não for, a lei diz que todos somos irmãos e que precisamos amar a todos. Então, não existe outra hipótese, né? Então vamos lá, a 205A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condições muito diversas. O Espírito de Verdade vem e nos diz. É exato, mas essa importância assenta no orgulho, meu filho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não estarão aqui as coisas, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então, as leis da natureza, a reencarnação é uma delas, Deus não fez perguntando o nosso orgulho, a nossa vaidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso ou já viram alguma coisa. É muito frequente a gente chegar na casa espírita, alguém nos procurando. Se vocês não fazem psicografia, não? Eu queria saber o que eu fui no passado. Nunca vi isso, não? Cara, para que você quer saber isso? E eu nunca vi ninguém querer saber se ele era filho de sapateiro ou de pedreiro, não. Ele quer sempre saber se ele foi Cleópatra, Marco Antônio, etc, etc. Percebe? Orgulho e vaidade. Se você está em prova, cara, para que você quer cola? Se você colar, você vai ser reprovado, vai ter que repetir.
Está lembrado? Então, é um assunto muito delicado que devemos tratar com muito afeto e com muito respeito a quem traz esse pleito, porque é legítimo. É legítimo. Eu senti saudade do meu passado, das pessoas com quem eu vivi. É muito legítimo isso. Mas não é legítimo eu não ter a fé e acreditar sinceramente que se Deus nosso Pai nos deu essa condição, porque nós precisamos. E eu preciso levar a minha reencarnação dentro desses cânones, né, estabelecido pelas leis de Deus, que eu não consigo romper. Tá? E você corre o risco de acabar conseguindo uma comunicação, vamos dizer assim, fake. Por quê? O médium não vê o que ele quer, ele só vê o que Deus permite e quando permite. Se você insistir muito, você acaba caindo na mão de um charlatão que vai te vender uma comunicação que é fajuta. E ele vai te cobrar normalmente. Tá? Então, o melhor é ter fé. Ter certeza que quando você dorme, como eu, como todo mundo, no recurso da lei, a gente sai do corpo e vamos ver tudo isso aí. Só que quando a gente acorda, a gente esquece por quê? Porque seria cola, tá? Porque nós estamos em um planeta de provas e expiações. Então, a nossa última questão é a 206, né? E Kardec pergunta assim: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto aos avoengos seja ridículo? Esse culto aos avoengos, gente, olha que coisa incrível. A reencarnação ela é tão patente e tão potente que os orientais, há muitos séculos, fazem culto aos avoengos. Tá? É culto aos antepassados. Os índios, aqui na Amazônia, não sei em outros lugares, fazem isso. Culto aos que desencarnaram. Né? Aos pais, às mães, avós, etc, etc. Então, isso não tem nada de novo. Então, é a pergunta. Então, você acha que isso aí é ridículo? A resposta: de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnam espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam um dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certo de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes atribuais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessa condição lhes agrada e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Lembre-se que no mundo dos espíritos nós temos a visão mais estendida. Nós vemos o contexto bem mais amplo e muito mais claro. Então, aqueles nossos antepassados que nos estimam, principalmente os que já se elevaram, eles não estão nem aí pelo culto que nós fazemos para eles. Isso nos mostra que nós estamos sendo honrados, que eles estão sendo honrados. Mas o que eles esperam mesmo é o nosso esforço, é a nossa modificação para que possamos ir reencontrar com eles. Então, lembrado, todos nós aqui conhecemos o nosso lar. Tem muita coisa nesse livro, né, gente? É o primeiro livro da série de 16 do André Luiz. Mas André, quando desencarnou, depois que ele desenrolou todo aquele esquema dele lá de alguns anos no umbral, algum tempo lá se tratando, depois trabalhando, ele queria, porque queria visitar a mãe, tá lembrado? E ele disse: André, calma. Um dia, depois que ele já se melhorou bastante, aí lhe permitiram. Só que ela teve que descer as suas vibrações, e eles ajudaram a subir, tá? Para que eles pudessem conversar. Então, percebe bem isso aí? Tem muitos dos nossos irmãos que já se adiantaram. Tem muitos dos nossos irmãos que estão para trás. Eu costumo dizer o seguinte: deve ser por isso que Deus nos deu duas mãos, dois braços. Um é para puxar quem está atrás, o outro é para pedir ajuda em quem está à frente. Então, gente, tem muitas utilidades dos braços, mas essa pode ser uma delas, entendeu? Então, é imprescindível que nos solidarizemos com todos, particularmente com aqueles que possam necessitar daquilo que é imponderável. Eu dou a quentinha, eu dou a roupa, eu dou um dinheirinho, eu compro o remédio, isso é muito importante. Mas lembre-se, existem coisas que não tem como você medir.
Uma delas é, por exemplo, aquele indivíduo, conhece aquele indivíduo que é difícil, que ninguém atura, que todo mundo tenta fugir? Faz por caridade de vez em quando e empresta o ombro para ele. Eu sei que é difícil, mas isso é uma grande caridade. E se houver uma oportunidade, vai alimentando de alguma informação para que ele possa subir e daqui a pouco conseguir entender aquilo que nós estamos entendendo. E aí nós chegamos ao ponto que é imprescindível do nosso estudo. Estarmos suficientemente esclarecidos para que possamos pegar a rédea do nosso destino em nossas mãos. O espírita, o que é a fé raciocinada? Eu não estou fazendo porque alguém me falou, não. Alguém me falou, alguém me ajudou, mas a minha razão, eu estou convencido disso. Essa é a questão, para mim, a questão de fundo na divulgação do Evangelho de Jesus. É muito comum, gente, é muito comum a gente encontrar diversas pessoas falando, e todos realmente têm um propósito, né? Ajudar o outro. Mas é imprescindível que quando você fala que Jesus é maravilhoso, Jesus é isso, Maria, o Kardec, que você encontre na obra deles uma forma de me despertar a ler, entender e sentir a mesma coisa. Tá? Porque o que me faz caminhar é não só ler, mas é entender para que eu possa começar a vivenciar. Porque o que eu conheço é muito mais do que o que eu vivencio. Isso a gente sabe. Por quê? Por causa da dificuldade que nós temos de nos desfazermos das viciações que nós criamos. E essas viciações são de que ordem, gente? São todas elas ligadas aos 5 sentidos. Já observaram? Ah, por que eu gosto tanto do fulano? Peraí, é amor mesmo? Se é amor, não tem nada a ver com o material, mas muitas vezes são outras. Por que eu gosto tanto disso? Ou é pelo paladar, ou é pelo cheiro, ou é por isso, ou por aquilo. É os 5 sentidos. E esses 5 sentidos são circunscritos ao corpo físico. Nós estamos trabalhando, produzindo o 6º sentido. Esse é o sentido da vida espiritual. Por essa razão, a palavra salvação. O amigo, né, o grande amigo das almas da terra, particularmente dos brasileiros, né, Emmanuel, o grande Emmanuel, ele diz o seguinte: precisamos entender a palavra salvação como livrar-se da desgraça. Porque a salvação antes era ir para o céu, né? Agora a gente já sabe que não é. Tanto é que o espírita luta para ir para o nosso lar está aqui, tão pertinho. Nesse planeta mesmo tem várias esferas superiores que tem coisa lá maravilhosa, né? Inácio Ferreira tem um livro Na Próxima Dimensão. Lê o livro para você ver como é que é na próxima dimensão. Você imagine na 7ª dimensão. Então, salvar-se, gente, é não cair no umbral para nós. Voltar para a colônia, cara, é muito bom. Por quê? No umbral acontece todo tipo de perversidade e maldade que acontece em qualquer gueto perigoso da Terra. Na colônia, mesmo que a gente chegue lá chorando, nós teremos sendo recolhido, acolhido e tratado e orientado por espíritos trabalhadores. E qual o recurso que a gente pode fazer para ter esse mínimo? É começar a entender que se eu só penso nos 5 sentidos, só vivo os 5 sentidos, não disponho de tempo para pensar, para fazer uma prece, para estudar, eu só tenho a vida material. Como que eu vou para a colônia? Se lá é tudo fluídico. Pense nisso, tá? Ainda no nosso lar, tem 2 minutos. Então, lembrado que André, quando ele foi para as câmaras de edificação, Narciso, que era chefe lá, falou: gente, ó, prepara os leitos aí que os samaritanos desceram para buscar espíritos sofredores. Ele ficou ansioso, toda hora ele ia lá na cerca que separa do umbral, né? Já acontece várias vezes, mas é sempre bom. Aí daqui a pouco ele volta assustado, rindo. Narciso, que lia a mente dele, começou a sorrir também. O que houve, André? Poxa, eu vi 2 espíritos ali que parecem um celular no carregador, eles têm um fio ligado. Aí Narciso: André, aqueles espíritos ali são trabalhadores, André. Por serem trabalhadores, quando o corpo dorme, eles vão trabalhar. E eles têm a senha para entrar na colônia. Aquele fio que você viu não é um carregador, não. Aquele é um cordão, chamado cordão prateado, que enquanto o corpo está dormindo, o espírito está ligado ali. Então, quem faz isso, gente, quem já está trabalhando, quando desencarnar, conhece o caminho da colônia. Tá? Já sabe chegar na colônia, já sabe como é que vai ser. Eu fico muito grato a vocês pelas boas vibrações, pela oportunidade, e a direção da casa pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado e muita paz a todos. A gente que agradece ao nosso companheiro pelos esclarecimentos que ele traz para nós. É sempre muito bom para nós. Vamos passar o 2º momento da nossa reunião, que é dedicado ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem.
enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, vamos lembrar que estamos sempre amparados por Ele, amparados pelos bons espíritos, pelo nosso anjo de guarda que está sempre junto de nós. Querido Mestre Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse momento, que é um trabalho de amor, e pedimos, Senhor, que permita que os mentores estejam junto dos médiuns, para que recebamos os fluidos de que mais necessitamos. Abençoa, Senhor, esta hora do passe. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver. Estamos no capítulo que fala da estranha moral e vamos lembrar que aqui Kardec reuniu várias passagens que foram atribuídas a Jesus, que nos soa como uma moral estranha, porque não condizem com a conduta do Mestre. E aí, nessa reflexão, vamos percebendo que algumas palavras ou foram distorcidas, ou não entendemos o verdadeiro sentido. Então, quando o Mestre diz abandonar seu pai, sua mãe, deixar aos mortos que enterrem os seus mortos, não vim trazer a paz, mas sim a divisão, é muito importante que a gente consiga recolher o verdadeiro sentido do que estava sendo dito. E, de alguma forma, o ponto central dessas palavras vão na direção de trabalharmos isso que acabamos de ouvir aqui no estudo de hoje, a materialidade. Jesus nos convocando a olharmos para a verdadeira vida, a vida espiritual, e nos desapegarmos dessa vida material, aonde nós absorvemos através desses 5 sentidos, como foi trazido. E na passagem de hoje está se falando da divisão, né? Não vim trazer a paz, mas sim a divisão. E se a gente olhar as palavras de Jesus dizendo para a gente: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me. Como Jesus, esse espírito, né, tão amoroso, perfeito, dentro da sua possibilidade, iria já prever lutas sangrentas no sentido dele provocar isso. Isso não viria dele. O que ele estava prevendo ali na realidade seriam as nossas resistências em relação à ideia que seria trazida. Então, quando ele fala que não veio trazer a paz, mas sim a divisão, está falando dos nossos conflitos. A gente pode pensar isso num campo maior, porque para derrubar o materialismo, a gente está aí há séculos, e a figura e a mensagem de Jesus continua firme, trazendo essas mudanças, derrubando essas crenças materialistas. E a gente sabe que a gente vai conseguir fazer essa transformação, porque esse é um projeto de Deus, é um projeto do Mestre, mas podemos também pensar nesses conflitos na nossa vida íntima. Vamos lembrar que quando passamos por crises, momentos muito dolorosos em nossas vidas, são os momentos que conseguimos fazer transformações mais profundas, quando entendemos o verdadeiro sentido daquela dor. Então, que a gente possa confiar, se estivermos passando por algum momento muito doloroso, que é a mudança de um ciclo, e que com certeza tudo vai passar. Então, que confiemos em Jesus e que Ele possa continuar nos fortalecendo, nos amparando e nos pacificando. Graças a Deus. Querido Jesus, estamos todos, Senhor, muito gratos por tudo que recebemos na manhã de hoje. Estamos agradecidos também, Senhor, por ter nos intuído, estar aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, estudando o Teu Evangelho, estudando os ensinamentos desses espíritos amorosos, do nosso querido Allan Kardec e de todos os outros
que sempre alimentam o nosso espírito. E te pedimos, Senhor, que essa paz que nos envolve nesse instante, que possa ficar conosco por todo o dia de hoje. Que nada possa nos perturbar. Que possamos lembrar sempre desse momento que estivemos aqui. E continuaremos amparados pelo Teu amor. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos que trabalham aqui na nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião de estudos e passes na manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um ótimo dia para todos e um feliz Dia das Mães para todas as mães.